Naquele tempo, Jesus passou no dia de sábado através do milho, e seus discípulos tiveram fome e começaram a colher espigas e a comer. Fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe eram lícitos comer, nem os que estavam com ele, mas somente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam irrepreensíveis? Eu, porém, vos digo que aqui há quem é maior do que o templo. Mas se tivesses conhecido o que isto significa, terei misericórdia e não sacrifício, não terias condenado o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E quando ele partiu dali, ele foi para a sinagoga deles. E eis que havia um homem que tinha a mão atrofiada, e perguntaram-lhe dizendo: É lícito curar em dias de sábado? Para que eles pudessem acusá-lo. E disse-lhes: Qual será o homem entre vós que, tendo uma ovelha, e se ela cair na cova no dia de sábado, não a agarrará e a levantará? Então, quanto vale um homem melhor do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos dias de sábado. Disse então aquele homem: Estende a tua mão. E ele o estendeu, e foi restaurado inteiro, como o outro. Então os fariseus saíram e deram conselhos contra ele, para o matarem. Jesus, porém, percebendo isso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não o dissessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta Isaías, dizendo: Eis o meu servo, a quem escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele mostrará justiça aos gentios. Ele não contenderá, nem clamará, nem ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Uma cana quebrada não quebrará, e linho fumegante não apagará, até que envie o juízo para a vitória. E em seu nome os gentios confiarão. Então foi trazido a ele um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego e mudo falavam e ouviam. E todo o povo se maravilhava e dizia: Não é este o filho de Davi? Os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este homem não expulsa demônios, mas por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsou Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como ficará então seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado a vocês. Do contrário, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? E então ele vai estragar sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará aos homens. E todo aquele que falar contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Ou fazei que a árvore seja boa e o seu fruto bom, ou então corromperá a árvore, e seu fruto se corromperá, porque a árvore se reconhece por seu fruto. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, fala a boca.
O homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Eu, porém, vos digo que toda palavra vã que os homens proferirem, deles darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e fariseus responderam, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal teu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado a isso, mas o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os homens de Nínive se levantarão para julgar com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que um maior do que Jonas está aqui. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que um maior do que Salomão está aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontra. Então ele disse: Voltarei para minha casa, de onde saí. E quando ele vem, ele o encontra vazio, varrido e guarnecido. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Assim será também para esta geração perversa. Enquanto ele ainda falava, o povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora, querendo falar contigo. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falavam: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele estendeu a mão para os discípulos e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe.